A Justiça arquivou o processo contra o ex-diretor jurídico da Santa Casa de Sorocaba, advogado José Domingos Rabelo, da compra de equipamentos por meio de projetos junto ao Rotary Internacional. Em outro processo sobre a compra de equipamentos superfaturados da Santa Casa, o ex-diretor foi absolvido. Doutor Rabelo, satisfação tê-lo conosco aqui no portal RMS News. E como recebeu esta decisão da Justiça? Oliveira Júnior, meu querido e grande amigo de sempre, das horas boas e das horas ruins. Graças a você, nós estamos divulgando pela primeira vez, pela sua mídia, o resultado desses dois processos. Resultados esses que não foram divulgados em nenhum momento, e não obstante eu ter sido criticado abertamente pela mídia da nossa cidade de Sorocaba. Esse processo, esse projeto da compra de equipamentos da Santa Casa, via Rotary Internacional, primeiro ele é feito porque eu fui governador de Rotary em 2001, 2002, e com o meu conhecimento técnico na elaboração de projetos, eu elaborei não só esse projeto para a Santa Casa. Eu trouxe um mamógrafo, eu trouxe uma ressonância, eu trouxe um cauterizador a laser, eu trouxe inúmeros projetos para a Santa Casa. E na minha visão, a paga que eu recebi no último projeto que eu fiz, o projeto mais caro, de $300 mil, para trazer um equipamento para prevenir, como foi o da ponta, o câncer de mama, via equipamento próprio, eu trouxe esse para que ocorresse a medição da necessidade exata do medicamento que o paciente com câncer, qualquer um que seja deles, que pudesse tomar, para que não fizesse piorar ou só fizesse melhorar a sua situação médica. Do que se tratou o primeiro processo? O primeiro processo, Luciano, ele dizia respeito a uma possível compra que a Santa Casa autorizou de equipamentos para serem instalados e acoplados ao acelerador linear, e que eu não teria comprado equipamento, mesmo tendo recebido todo o recurso, alguma coisa em torno de $300 mil, que tinha uma grande parte do Rotary dos Estados Unidos, meus parceiros de lá, uma boa parte do Rotary Clube de Sorocaba Leste, os nossos parceiros aqui de Sorocaba, e uma pequena ou média parte da Santa Casa. Isso não é verdade e nunca foi. Isso foi tudo mentira, Oliveira. Nós compramos esse equipamento em tempo recorde, 30 dias, importamos da Alemanha, esse equipamento chegou no Brasil, no Porto de Santos, foi desembaraçado em 2 dias e foi trazido para Sorocaba, onde foi entregue com a presença da mídia toda de Sorocaba. Resultado, como o acelerador linear não havia chego, esse equipamento, de acordo com a orientação do fabricante da Alemanha, teria que ficar guardado, e as caixas embarcadas lá na Alemanha não poderiam ser abertas a não ser pelo técnico especializado da empresa que viria exclusivamente ao Brasil para fazer essa ligação do dosímetro ao acelerador linear. Assim feito, o dosímetro ia indicar ao médico da área qual era a medida correta do medicamento que o paciente deveria receber, de forma que não viesse a piorar, muito pelo contrário, só a melhorar a sua situação. Esse equipamento veio, como o acelerador não tinha sido concluído e aprovado pelo governo federal, ele teve que ficar guardado a 7 chaves num lugar
que só a pessoa que localizou esse lugar, o ex-provedor e eu, tínhamos conhecimento. A chave estava com o provedor. Neste... Resultado. Oi, pois não, Oliveira, desculpa. Fala do resultado. Então, resultado. O resultado foi que ninguém teve a paciência ou a expertise, eu vou dizer, de entrar em contato comigo para saber o que estava acontecendo com esse equipamento. Soltaram um balão de ensaio totalmente mentiroso, prejudicial à minha figura como profissional, como rotariano. E simplesmente comunicaram às autoridades que eu tinha feito essa besteira. Besteira que eu nunca tinha feito. Em sã consciência, nem se eu tivesse maluco, eu não faria isso, porque alguém faria a minha parte no meu lugar. Então, é a primeira das imoralidades que eu vi acontecer na minha vida, Oliveira. De 15 anos trabalhando para a Justiça em Sorocaba, no Fórum. 47 de advocacia, sem ter uma anotação em carteira. E, acima de tudo, profissional honesto. Representei as maiores empresas de Sorocaba. Algumas vieram para Sorocaba pelas minhas mãos. Resolvi N problemas, até que não eram da minha alçada, e sempre fiz tudo em benefício só e tão somente do pessoal e dos amigos e companheiros e pela população geral de Sorocaba. Fiz 5, 6, 7, eu nem lembro mais quantos projetos para a Santa Casa, em benefício de quem? Da comunidade de Sorocaba. Trabalhei a ponta e o final. Porque o primeiro equipamento, quando eu fui governador de Rotary, foi um mamógrafo para fazer os exames de mama aqui em Sorocaba, porque as senhoras que tinham problema de câncer de mama iam fazer os seus exames fora de Sorocaba, em ambulâncias e outros transportes legais ou não legais de Sorocaba, o que eu achei um cúmulo. E trouxe a ponta do mamógrafo, que é a detecção e a pontualidade de medicamento, ou a unidade correta do medicamento para acabar com o câncer. Doutor Carbelo, para a gente ir seguindo aqui dessa forma objetiva, esse é o primeiro processo, e daí eu pergunto para o senhor mais uma vez, qual foi a decisão da Justiça neste primeiro processo? Esse processo foi instruído pela Polícia de Sorocaba, Polícia Civil, em que pese eu ser conhecido de todos, nunca ter tido problema com a Justiça e nem com a Polícia. E quando foi concluído o inquérito, e para concluir o inquérito eu fui indiciado, mesmo dando todas essas informações, e o processo foi remetido para o GAECO, que é um grupo de promotores que combatem o crime organizado. E lá, a doutora Maria Aparecida, amiga, conhecida, responsável acima de tudo, e que foi tirada de nós por conta da Covid, ela deixou um parecer feito pedindo ao juiz criminal que arquivasse o processo, porque não tinha um mínimo indício de irregularidade em todo o procedimento feito por mim e pela minha equipe de rotarianos e pelos meus parceiros dos Estados Unidos, junto ao Rotary Internacional. Prova maior disso é que recebi o reconhecimento do presidente do Rotary Internacional da época, no sentido de agilidade na execução do projeto. Segundo, economia
na manutenção do recurso enviado pelo Rotary. Por quê? Esse recurso é uma parte de Sorocaba, é uma parte da Santa Casa, é uma parte dos meus parceiros do Rotary, e 50% dele é coberto pela Fundação Rotária do Rotary Internacional. Então, o que aconteceu? Fizemos isso de forma recorde. Em 30 dias, nós terminamos isso. Esse equipamento veio para Sorocaba, demos conhecimento total à mídia, com fotografia, com publicações na mídia inteira, e aí acontece o quê? Essa presepada que fizeram comigo. Desculpe o termo, é vulgar, mas eu não queria falar para você, Oliveira, essa canalice que fizeram comigo. E a mídia, depois de tudo passado, não procurou saber o que tinha acontecido. A mídia como um todo, Oliveira. Graças a você, eu estou conseguindo divulgar isso. Graças à sua empresa, ao seu esforço, ao seu carinho, à sua amizade, que nós temos há muitos e muitos anos, por conta do que, Oliveira? Da prestação de serviços do Rotary Internacional em relação ao apoio. Portal RMS News, entrevista exclusiva com o ex-diretor jurídico da Santa Casa de Sorocaba, em que fala sobre o arquivamento de processo contra a compra de equipamentos por meio de projetos junto ao Rotary Internacional. Há um outro processo, doutor Rabelo, sobre a compra de equipamentos superfaturados da Santa Casa. Quero que o senhor explique para a gente, de forma objetiva, do que se tratou este processo em que o senhor, nesse caso aqui, absolvido. Oliveira, vamos lá, ao segundo caso. Mais um processo que foi instaurado, não sei por que razões, mentiroso, irreal, e quem comete essa prática vai ter que prestar contas para Deus. A máscara caiu e eu fui acusado de autorizar a compra de um equipamento superfaturado pela Santa Casa. Não, Oliveira. Eu critiquei porque a operação foi feita totalmente de forma irregular. Ou seja, foi feito pagamento, o equipamento não estava aqui em Sorocaba, eu não sei nem que equipamento é. Fizeram o pagamento sem nota fiscal, sem patrimonializar o equipamento, e o pior, esse equipamento foi comprado com recursos da Divisão Regional de Saúde de Sorocaba. Ou seja, eu não tive participação nenhuma nesse procedimento. E chegaram ao ponto de falar que eu, numa reunião com o ex-provedor, eu tinha autorizado a compra do equipamento. Eu só fiquei sabendo, Oliveira, desse equipamento quando surgiu o quê? O inquérito feito pela DRS de Sorocaba para apurar o que tinha acontecido, porque esse equipamento foi comprado por valor muito mais caro do que era o objeto da concorrência pública. Correto. Eu nunca fiz concorrência pública na Santa Casa, eu nunca participei de processos de concorrência pública na Santa Casa. Na minha vida, eu dediquei a Santa Casa para projetos estritamente humanitários e para a defesa dela nos direitos quando ela tinha direito. Mentira, mentira, mentira. Doutor Rabelo, a minha pergunta agora é o seguinte: decisão da Justiça nesse segundo processo. Decisão da Justiça nesse segundo processo, o doutor Metrovich, depois de fazer uma análise das provas, em que as próprias testemunhas confirmaram que assinaram seus depoimentos de forma irregular, ou seja, eles estavam prontos quando chegaram na delegacia, o doutor Metrovich absolveu. Por quê? Porque não tinha nenhum indício
prova da minha participação nessa situação dantesca, que se eu estivesse lá, não teria acontecido. Por conta do quê? Por conta da minha moral, da minha capacidade profissional, por conta de que eu tenho uma família constituída, eu tenho esposa, mulher, filhos, netos maravilhosos, os quais eu nunca faria nada irregular para que eles não perdessem a responsabilidade do pai deles e não perdessem aquilo que eu represento para todos eles. E não só para todos eles. Represento tudo isso para os meus amigos em Sorocaba. Os amigos que chegavam para mim e falavam: Rabelo, ninguém vai provar que você fez alguma coisa errada. E se provar, mande vir falar comigo. Então, Oliveira, por conta dessa brincadeira de mau gosto, por conta desse rol de mentiras que vieram, sabe qual foi o resultado, Oliveira? Abalou minha família, abalou minha carteira de clientes e abalou os meus filhos. Perdi todos os meus clientes por conta da desonestidade que foi feita comigo por uma entidade que a vida inteira, a minha vida inteira, Rotária, eu dediquei a ela. Doutor Rabelo, diante dessa decisão da Justiça, o senhor pretende cobrar junto ao próprio Poder Judiciário ou seja, um reparo sobre os danos sofridos, pelos danos sofridos? Oliveira, conforme eu já tinha te falado, eu sou um profissional, em primeiro lugar, por opção de vida. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, no Fórum de Sorocaba, fui de office boy, não nego essa minha condição, até um dos principais escreventes do cartório Renato Sorocaba. Trabalhei nesse período com todos os juízes e promotores e advogados que passavam pelo Fórum de Sorocaba. Completei meu curso, instalei minha banca de advocacia, sou advogado há 47 anos. Não tenho nenhuma anotação na minha carteira, Oliveira, de qualquer irregularidade profissional que eu tenha praticado. E a paga foi exatamente essa. Perdi toda a minha seleta clientela, que eu mantive por muitos e muitos anos, por conta de uma coisa só. A minha forma honesta, sincera e clara de trabalhar. Jogaram no lixo, ou melhor, tentaram jogar no lixo um profissional de alto estilo, como eu sou considerado perante os meus colegas profissionais de Sorocaba. Isso não se faz, senhor Oliveira. Isso não se faz, nem com o pior inimigo. E fizeram isso com quem foi amigo da instituição. Tanto é que o resultado está aí. Posso não ter sido reconhecido em nenhuma etapa de todo o caminho que seguiram esses procedimentos. Mas chega na justiça, a justiça faz justiça. Sabe por quê, Oliveira? Porque eu acredito na justiça. Se não acreditasse na justiça, nem advogado seria. Diante disso, a última pergunta: haverá pedido de reparação sobre esses fatos na justiça contra aqueles que assim o fez? Óbvio, Oliveira. Óbvio. Eu, como falei no começo, eu sou um advogado combativo. Eu combato o mal para quem quer que seja. E se fizeram o mal para mim, como você tomou conhecimento por essa entrevista, essas pessoas vão pagar pelo mal, sim. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu fiquei sem receber
da Santa Casa, o que contratualmente a equipe da nova gestão da Santa Casa, depois da saída do ex-provedor, convencionou comigo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles têm que pagar os danos morais e financeiros que eu venho experimentando desde então, por conta da quebra de todos os contratos das empresas do meu escritório. E que não eram empresas pequenas, eram todas praticamente multinacionais. Ou seja, alguém tem que pagar essa conta. Eu tenho que retribuir e devolver para minha família o que de forma mentirosa tiraram dos nossos bolsos. Isso não se faz, repito, Oliveira, nem com o pior inimigo, mas fizeram comigo. Doutor Rabelo, Doutor Rabelo, Portal RMS News agradece a sua participação com a gente, a confiança em conceder essa entrevista exclusiva e sucesso na sua carreira. Oliveira, obrigado. Mais uma vez, Deus lhe pague. Obrigado por você continuar sendo um cara firme, amigo, parceiro e companheiro de todas as horas. Deus lhe pague. Abraços. Agradecidos aqui no portal RMS News. Com exclusividade, conversamos com o doutor José Domingos Rabelo, ex-diretor jurídico da Santa Casa de Sorocaba, que em decisão a Justiça arquivou o processo contra o ex-diretor jurídico, doutor Rabelo, da compra de equipamentos por meio de projeto junto ao Rotary Internacional. Em outro processo sobre a compra de equipamentos superfaturados da Santa Casa. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.